Fala aí, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui à melhor narração do Código Tributário Nacional do YouTube, pelo menos segundo a minha mãe. Alguém tem que me dar um voto de confiança, né? Vamos dar aqui continuidade. Capítulo 3. Fundos de participação dos estados e dos municípios. Seção 1. Constituição dos fundos. Artigo 86, revogado. Artigo 87 também foi revogado. Seção 2. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Artigo 88 e 89 foram revogados. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere ao inciso 2 do artigo 88, será estabelecido da seguinte forma. Aqui tem uma tabela, dificilmente essa tabela vai cair em prova, então você dá aí uma olhadinha nela, porque eu não vou narrar, porque não faz sentido. Dificilmente isso vai aparecer na sua prova, tá bom? Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país. Seção 3. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91. Do Fundo de Participação dos Municípios, a que se refere o artigo 86, serão atribuídos: inciso 1. 10% aos municípios das capitais dos estados. Inciso 2. 90% aos demais municípios do país. Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. A linha A. Fator representativo da população, assim estabelecido. Percentual da população de cada município em relação a cada conjunto das capitais. Fator até 2%, 2. Mais de 2% até 5%. Primeiros 2%, 2. Cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5. Mais de 5%, 5. A linha B. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado de conformidade com o disposto do artigo 90. Parágrafo 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabeleça a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte. Aqui tem uma nova tabela, você dá uma olhadinha nela, não vou ler porque dificilmente essas tabelas caem em prova, porque é um tópico assim muito específico, tá bom? Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafos 4º e 5º foram revogados. Seção 4. Cálculo e pagamento das cotas estaduais e municipais. Artigo 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil, conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no artigo 159, inciso 1, alíneas A, B e D da Constituição Federal, que prevalecerão no exercício subsequente. Inciso 1. Até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro para cada Estado e para o Distrito Federal. Inciso 2. Até o último dia útil de cada exercício financeiro para cada município. Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso 1 do caput, a criação de novo Estado a ser implementado no exercício subsequente. Artigo 93 foi revogado. Seção 5. Comprovação de aplicação das cotas estaduais e municipais. Artigo 94, revogado. Capítulo 4. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Artigo 95, revogado. Parágrafo único, revogado.